Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar da tecnologia 5G. E para isso, nós estamos recebendo a Elizabeth Donato, que é gerente da Invest São Paulo, que é a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Elizabeth, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, André. Para a gente começar esse bate-papo, acho que nada melhor do que entender um pouquinho mais essa nova tecnologia, que aqui em Bauru, inclusive, as pessoas já estão conseguindo usar. Mas o que é o 5G, Elizabeth? Explica para a gente, por favor. 5G é um avanço do sinal de internet, né? Nós tivemos aí o 4G, que trouxe grandes transformações no nosso jeito de comunicar, no jeito do usuário entender como funciona a internet, as empresas também funcionarem com robôs e outros aplicativos que o 3G não nos dava essa funcionalidade. E o 5G é um avanço do 4G, dando muito mais velocidade e outros até aplicativos, como a internet das coisas, outras formas que virão, né, a partir dessa tecnologia para o usuário final, mas muito mais para a indústria e para o processo fabril, André. Você citou o 3G e o 4G, né? Se eu não, pode me corrigir se eu estiver enganado aqui no que eu for falar. Mas o 3G, o 4G foi uma atualização do 3G, a mesma tecnologia, né? O que pega com o 5G é que é uma nova tecnologia, existem algumas mudanças para que esse sinal seja disponibilizado para o usuário final. Estou correto ou não? E quais seriam essas Exatamente. mudanças? Exatamente. Começa pela própria tecnologia do equipamento, André. No 4G, nós tínhamos algumas estruturas grandes, né? Antenas enormes, mas o 4G ele tinha um alcance maior de distância. No 5G, a estrutura é bem menor, a antena que faz toda a captação e o lançamento, vamos dizer assim, né? A gente fala tudo assim e tenta colocar no espaço físico essa dimensão tecnológica, mas o espalhar da tecnologia, ele vem com uma tecnologia com uma caixa de sapato muito pequena. Então, vão ser 10 vezes mais antenas, porque a distância dela para que ele funcione é bem menor. Então, essas antenas elas vão estar mais próximas do usuário final, e aí eu estou falando de fachadas de prédio, de pontos na praça, para que essa tecnologia, para que esse sinal chegue até o usuário final, ao contrário da 4G, que ela ficava naquelas antenas bem altas, grandes. E aí eu já vou puxar um link, André. É por isso da importância que a gente tem feito uma mobilização aqui com o programa Tecnocidades no governo do estado, para que os municípios adequem às leis de antenas, porque justamente isso, a lei do 4G, ela vinha com algumas restrições, justamente porque elas eram antenas grandes, né? A do 5G são menores e elas vão ter que ser instaladas 10 vezes mais. Então, a adequação da lei é importante para que as operadoras consigam fazer uma expansão, para que todos os usuários consigam ter o sinal com melhor qualidade. Bom, você falou da lei aí, é importante, e eu disse logo no começo da entrevista que Bauru já tem o sinal 5G. Em alguns pontos da cidade, você já começa a o aparelho que está habilitado a isso já vê lá o símbolo do 5G. Como é que funciona essa lei? Por que os municípios, como no caso de Bauru já fez, né, portanto tem aqui os sinais, por que tem que adequar essa lei? Quais são as modificações? Fala um pouquinho sobre a lei e se você tem aí aqui na região de Bauru, como é que está essa cobertura, até mesmo no estado, né? Os municípios já se prepararam para isso, as leis já estão prontas? Então, como eu havia dito, a lei realmente ela ajuda a que a operadora tenha embasamento jurídico para fazer essa ampliação das antenas no município. Para você ter uma ideia, com o 4G, como a estrutura era grande, tem algumas restrições em algumas leis que falavam assim, a gente pode instalar uma antena de internet, de telecomunicação, numa rua que tenha 20 metros de distância de calçada a calçada. Mas por quê? Porque entravam aquelas estruturas grandes, o MUC, né, aquele caminhão grande, para que colocasse as estruturas. Hoje já não tem mais necessidade, porque, como eu falei, o site, né, que a gente chama que é o equipamento, tem o tamanho de uma caixa de sapato.
Então, não há mais necessidade de algumas restrições para que que eram no 4G para o 5G. Então, aí você pode falar assim, tem algumas cidades que já têm o 5G sem além de antenas? Pode acontecer. Só que nessas cidades não há uma expansão. É por isso que a importância de nós deixarmos as leis prontas para que quando a operadora entrar na cidade, ela possa ter essa possibilidade de instalar as antenas para que o usuário final tenha o sinal adequado. E nos municípios do estado, como é que se prepararam para essa lei? Tem bastante gente que já aprovou, ainda não? Nós temos hoje 165 municípios com lei atualizada, e eu vou dar um dado muito interessante, muito feliz. Bauru, das 39 cidades, 22 já estão com a lei atualizada. É uma região administrativa que está abraçando a causa, essa questão da modernização. A gente conseguiu ativar os prefeitos e eles estão adequando as suas leis. Mas no estado todo nós temos 165 leis adequadas hoje, e temos trabalhado para que mais municípios possam adequar suas leis. Perfeito. É claro que os municípios menores, eu não sei se existe essa relação, mas na minha cabeça aqui, os municípios menores acabam demorando um pouco mais, porque... Ou não, Elizabeth, na sua vivência aí, como é que está isso? Na verdade, os municípios menores, eles são mais fáceis, André, porque a estrutura administrativa é menor, então é mais fácil da gente chegar e explicar. O que é a dificuldade nossa é justamente chegar a informação nos municípios menores. E justamente por isso que nós lançamos em Rio Preto, porque lá tem uma concentração, e depois fomos para Bauru, porque temos uma concentração maior de cidades menores aí. Então, a dificuldade dos menores é só entender, de chegar à informação. É por isso que é tão importante entrevistas como essa, para que chegue a informação nos municípios e eles possam adequar suas leis. E eu já deixo aqui o nosso canal da Invest aberto para que todos os prefeitos, secretários que queiram mais informações, por favor, nos procure para que a gente possa auxiliá-los. Tá, eu vou pontuar uma coisa que eu acho importante também, e já ouvi algumas pessoas dizerem isso de forma equivocada: não é o município que vai instalar a tecnologia. O município tem apenas que fazer a lei autorizativa para que as empresas possam trabalhar instalando. Correto? Você me confirma isso e me fala um pouquinho mais. Só que agora também tem um outro ponto, que é a questão do investimento. Porque cada operadora vai ter que fazer o seu investimento. Apesar de você ter falado que o equipamento é uma caixinha de sapato, hoje em dia, quanto menor a tecnologia, mais cara ela é. Então, assim, como é que está essa questão das operadoras também encararem esse investimento? Elas estão preparadas para isso? E quanto tempo vai demorar para que os municípios tenham essa tecnologia disponibilizada na sua totalidade, no seu ponto de vista, Elizabeth? Ok, então vamos lá. Realmente, o município não tem a função da instalação da tecnologia, né? O principal papel do município, dos gestores municipais, é a adequação da lei, e nós seguimos um cronograma que está bem avançado, André, o cronograma dessas instalações das operadoras. Nós seguimos um cronograma que vai até 2030, temos a possibilidade disso diminuir de prazo, e isso é uma das coisas que o Tecnocidades vem trazendo, essa expansão e a diminuição do prazo das operadoras, mostrando a vontade e o apetite que São Paulo tem do 5G. Então, realmente, a importância do gestor aqui, neste papel, é a adequação da lei, é mostrar o interesse para as operadoras que a cidade tem interesse. E aí, na região administrativa de Bauru, nós temos Jaú, nós temos Marília e nós temos Lençóis Paulistas, já com 5G e já com sinal nos seus pontos principais. Como você falou, nos pontos principais. Bauru mesmo, na região central aqui, o 5G já está disponível e ainda não está aquela coisa, né, Elizabeth? Eu não sei se, provavelmente você esteja na capital paulista, como é que está funcionando aí? Porque sempre a gente tem o parâmetro da capital. O 4G foi assim, né? A gente saía daqui do interior e ia para a capital, era outra realidade. O 5G acho que acredito que é a mesma coisa, na capital já deve estar melhor. Como é que vocês estão vivendo essa realidade e todos os usuários podem ter acesso a isso? Tem que ter um equipamento específico, o aparelho celular tem que ser específico, Elizabeth? Vamos lá. Na verdade, André, como toda tecnologia, 5G está passando pela fase de piloto em São Paulo, né? Foram instalados primeiro nas grandes capitais,
mas é normal que a tecnologia ainda passe por uma adequação. Muitos usuários, como você falou, ainda não têm o aparelho. É importante para que você tenha o sinal de 5G, que o seu aparelho seja 5G. Tem muitos usuários que ainda não têm essa tecnologia, mas como toda nova tecnologia, ela está passando por um período de adaptação, de entendimento de como vai funcionar. Então, é realmente possível que alguns sinais, mesmo que tenha antena, ainda tenha algumas falhas. Isso é normal, até com 4G, não sei se muitos lembram aí, até com 4G isso aconteceu. Então, vai até que se instale na sua totalidade, então ainda pode haver alguma oscilação no sinal, sim. E você falou uma coisa interessante, que os aparelhos têm que ser habilitados para ter o 5G. Aí fica aquela dúvida de quem não tem esse aparelho ainda. Ah, e o meu vai parar de funcionar no 4G ou as duas tecnologias continuam? As duas tecnologias continuam ainda por um grande período, mas grande mesmo, até como acontece hoje no 3G. Às vezes você sai né, do sinal do 4G e entra no 3G. Então, elas vão caminhar aí juntas por muito período, até porque, André, uma informação importante, alguns sistemas de robótica, de indústrias e até do agro funcionam muito bem no 4G e não vão ser descontinuados. Então, vai continuar, sim, os dois sinais aí paralelos. Bom, uma outra situação é que o 5G afeta alguns outros equipamentos, né? É, por exemplo, a parabólica, que eu acho que tem muita gente que tem a parabólica tradicional. Algumas cidades, inclusive, aderiram a um programa do governo federal para troca de parabólica. Você acompanhou isso? Como é que funciona, Elizabeth? Sim, sim. No último dia 26 de agosto, nós fizemos uma parceria com a Siga Antenado, que é a empresa que foi criada no leilão pelas operadoras para troca das parabólicas analógicas pelas digitais. O que acontece com as antigas parabólicas? Elas funcionam na mesma banda do 5G, na banda C, e estão sendo trocadas pelas as digitais que funcionam na banda UK, que é outra banda. Essas antenas são melhores, tem um número maior de canais, tem uma visualização muito melhor das imagens e elas estão sendo trocadas nas cidades que já têm a liberação da antena e para as pessoas que têm algum benefício do governo federal, como você mesmo falou, André, as trocas são feitas gratuitamente. O que ela precisa ter? Algum benefício do governo federal e uma parabólica ativa. Então, todas essas pessoas estão cobertas pela troca gratuita pela empresa Siga Antenado. Para a gente finalizar, Elizabeth, agora mais do que um assunto técnico, a gente falou aqui mais da realidade técnico, mas eu gostaria de ouvir você, na sua experiência aí de trabalho nessa área, o que o 5G pode proporcionar para a sociedade? Eu ouço muita gente falar, vai até acabar as internets fixas da casa, só vai usar 5G. No que você tem ouvido, sentido e a expectativa dessa nova tecnologia, quando estiver funcionando bem mesmo, afinadinho, o que o 5G pode trazer de benefício para a população? Ele vai trazer vários benefícios, André. Para o usuário final, a gente logo pensa no game, né? Hoje o jogo, ele tem porque a gente tem aquele delay, muitas vezes algumas pessoas estão jogando no 4G, ela dá um tiro aqui, só que já morreu lá do outro lado da onde ela está jogando. Então, o pessoal que gosta de videogame vai ter um grande avanço aí com o sinal de 5G. No agro, a gente vai ter outras tecnologias avançadas, como monitoramento. Na questão da indústria, então, vão ter várias outras tecnologias de robótica que vão poder funcionar com mais velocidade na questão do 5G. Na questão do usuário consumidor final, a possibilidade de ver filmes com mais tecnologia, ter uma quantidade maior de dados no seu celular por conta da velocidade. Então, assim, são várias, internet das coisas, vão ser várias aplicações, mas nós vamos sentir muito mais a diferença realmente na questão industrial. Mas também, em todos os setores, assim como qualquer outra tecnologia, nós vamos ter vários avanços e vários plus em todas as funções do 5G.
Tá certo, Elizabeth. Quero agradecer mais uma vez a sua participação com a gente, dividir o seu conhecimento, sua experiência aqui e deixar sempre à disposição os canais da TV Câmara e Rádio Câmara à disposição de vocês aí, tá bom? Nós agradecemos muito pelo convite e, novamente, eu estendo aí o nosso apoio da Invest São Paulo, do Governo do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, para todos os municípios que ainda queiram entender, para o cidadão que tenha a possibilidade da troca e queira entender como funciona a troca de antenas, nossos canais estão abertos para que a gente possa apoiá-los em todo esse processo de expansão do 5G do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Elizabeth, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.